Compramos a capa PET concorrente mais vendida para poder comparar com a capa PET mais vendida da Líder da Matilha e você tomar a sua decisão consciente. Muita gente já passou por isso, você compra uma capa PET mais barata, só que aí ela acaba rasgando com facilidade, acaba molhando, entrando líquido ali para o banco do seu carro e sujando tudo, e você acaba se arrependendo do investimento que fez. Hoje eu vou te mostrar por que a escolha do produto certo vai muito além do preço. E só lembrando, tá, gente, que nós não estamos aqui para poder falar mal de nenhum produto, nem tampouco dizer que não, só a capa PET da Líder da Matilha que tem qualidade. Não é essa a ideia, tá? O objetivo aqui é mostrar os materiais de cada um desses produtos, o processo produtivo também para que você venha entender e aí, com esses elementos na mão, você vai poder tomar a sua melhor decisão nesse sentido. Acreditamos que todos esses pontos que a gente vai mencionar é muito importante porque a Líder da Matilha já está há 10 anos no mercado fabricando capas PET. Nós estamos entre os 10 maiores, né, fabricantes de produtos PET do Brasil. Então, acho que a gente tem experiência suficiente para poder falar a respeito. Então vamos lá falar sobre esses detalhes que fazem toda a diferença, a começar por um que é muito importante, que é o tecido. No caso da capa PET concorrente, ela é feita com a combinação de dois tecidos. Na parte interna, que é a que fica em contato com o seu PET, ela é feita com esse material emborrachado. E na parte externa, que é a que fica em contato com o banco do seu veículo, ela é um tecido um pouco menos resistente. Só para vocês terem uma ideia da textura desse material aqui, ele seria mais ou menos parecido com aquele forro de jaqueta, né? E ela tem esse acabamento matelado que daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre ele. Já a capa PET da Líder da Matilha, essa parte externa é a que fica lá em contato com o banco do seu carro. Ela é feita com esse material em conjunto com Aquablock, né? Para poder proteger o seu veículo, para ele poder ser impermeável e também para garantir que a capa PET ela não fique escorregando ali, né, no seu veículo, tá? Claro que isso vai depender do material que é feito ali, o banco do seu carro, tá? Enquanto isso, a parte interna, que é a parte que fica em contato com o seu PET, é esse tecido Aquablock de extrema qualidade. Gente, é sério, o tecido Aquablock, ele é feito nesse estampado, aliás, essas são as estampas 2025 da coleção nova, né, que são lindíssimas, as cores novas, e ele também é um tecido que é produzido nacionalmente, e a Líder da Matilha, ela tem todo o cuidado do mundo em procurar fornecedores sustentáveis que se preocupam com o meio ambiente para fazer a produção desse tecido aqui. O tecido Aquablock, em conjunto com esse material que nós usamos aqui na parte externa da capa, foram escolhidos com muito cuidado para garantir a resistência e a durabilidade da sua capa PET, para que você tenha um produto aí por bastante tempo. Já que a gente falou do tecido, é claro que é muito importante também a gente falar sobre a impermeabilidade, que é um fator extremamente importante nesses dois produtos que são vendidos como impermeáveis. No caso da capa PET concorrente, esse acabamento matelado que une, né, os dois tecidos, o fato dela ter essas costuras faz com que o líquido vaze sim por ele. Mesmo que não seja muito líquido vazando, mas sim, acaba vazando um pouco de líquido por aqui. No caso dessa capa PET concorrente, a abertura do cinto de segurança ela fica no mesmo nível do banco do carro. Isso acaba gerando um problema, porque aqui acaba sendo um ponto de infiltração de água. A tela, que é um recurso muito legal, né, acaba também por causa do design, a forma como ela foi costurada aqui na capa PET, acaba sendo também um ponto de vazamento de água, visto que a tela dessa capa PET, ela fica costurada no mesmo nível do banco do seu carro. Coisa que não acontece na capa PET da Líder da Matilha. O tecido Aquablock, juntamente com o tecido emborrachado da área externa, eles são feitos em uma única peça para garantir a impermeabilidade do conjunto. A capa PET da Líder da Matilha tem o cuidado, a atenção nos detalhes de fazer com que a abertura do cinto de segurança não fique no mesmo nível do banco do seu veículo. Ela é feita um pouquinho mais elevada, alguns centímetros ali mais elevado, para evitar que qualquer tipo de líquido vaze por essa parte aqui e acabe causando um ponto de fragilidade na impermeabilidade do seu produto. O design da tela é feita
de uma maneira que ela seja um pouco mais elevada em relação ao nível do banco do seu veículo, justamente para evitar de vazar líquido por essa área aqui da tela também. Além disso, sobre a abertura da guia do cinto, é importante a gente mencionar também que a capa PET concorrente, ela tem aqui um recurso, né, que é esse velcro para evitar que entre pelos aqui e acabe sujando essa região aqui do banco, né? Mas a capa PET da Líder da Matilha, ela não tem esse velcro, porque novamente, depois de anos de experiência de mercado, nós percebemos que essa abertura, né, com velcro, por mais que você limpe, por mais que você lave, com o tempo ela acaba juntando tanto pelo ali que a função de grudar do velcro acaba não acontecendo mais. Mas o design, a forma como a abertura do cinto, ela é feita na capa PET da Líder da Matilha de uma maneira que, além de permitir a impermeabilidade do conjunto, ela também é feita para evitar o mínimo possível de pelos entrando aqui pela abertura do cinto de segurança. E como a gente está falando de produtos que são feitos com tecido, claro que a costura é outra coisa muito importante também. No caso da capa PET concorrente, o fato da costura ela ser um pouquinho mais afastada, né, ter um espaço maior entre cada um dos pontos de costura, acaba fazendo com que a unha do seu PET acabe penetrando aqui entre as linhas e acabe descosturando essa parte aqui do matelado. O mesmo acontece aqui também nessa área do viés. Observe como que a distância entre os pontos é muito maior e isso acaba diminuindo a resistência, né, e descosturando com mais facilidade. Algo que não acontece na capa PET da Líder da Matilha. Observe como que as costuras elas são bem mais próximas umas das outras. Além disso, claro, o tecido Aquablock, em conjunto com o tecido emborrachado da área externa, eles não têm nenhum tipo de costura, não tem esse acabamento matelado, justamente para evitar esse tipo de problema. A Líder da Matilha, com tantos anos de experiência, a gente percebeu que a qualidade da linha, a marca da linha que é usada é muito importante para garantir isso também. A alça da capa PET concorrente, ela tem até um acabamento bem legal aqui nesse material, só que tem um problema muito importante. Como ela tem apenas um ponto de costura, isso aqui pode acabar sendo um ponto de muita fragilidade, porque essa área da capa PET é uma área que exige mais esforço, ela exige uma carga um pouco maior, por isso que ela precisa de mais reforço nessa área. Nos nossos testes a gente percebeu que essa área ela acaba sendo um ponto de fragilidade, acaba descosturando com muita facilidade, diminuindo a resistência desse produto. Além disso, a costura de posicionamento das alças, nos nossos testes, a gente percebeu que ela é maior do que deveria na maioria dos carros. Isso acaba causando um inconveniente ali na hora que você vai ajustar no seu veículo. Já no caso da capa PET da Líder da Matilha, a gente tem um design exclusivo que são as costuras em V. Ela tem maiores pontos de ancoragem para garantir a estabilidade e para garantir a resistência também desse produto. Nós incorporamos no nosso processo produtivo esse tipo de costura aqui que é feita numa máquina especial, para que dessa maneira ela seja mais durável e assim você tenha um produto com maior longevidade. E como a gente está falando das alças, claro que a gente não pode também deixar de falar dos fechos, que é outro ponto que também exige ali os seus cuidados. No caso da capa PET concorrente, ela tem esse fecho de plástico que de fato ele é mais prático, né? Afinal é só você colocar aqui, pronto, já está travado, né? Só que, novamente, a importância da experiência. A Líder da Matilha não usa mais esse tipo de fecho, principalmente nessa área aqui, né? Que é a área que tem maior carga, onde o PET ele fica mais se movimentando, principalmente porque nós percebemos com o decorrer do tempo que esse tipo de fecho ele vai acabando perdendo essa resistência, né? E por isso ele com tira e põe todos os dias ali e tal, com o movimento do PET também nessa área aqui da capa, o fecho ele acaba se quebrando. No caso da capa PET da Líder da Matilha, nós não usamos fechos de plástico, mas a gente usa argolas de metal. De fato, elas não são tão práticas quanto
quanto o fecho de plástico, mas elas são extremamente resistentes e duráveis, garantem a máxima resistência e durabilidade também. Outro ponto importante da gente mencionar também é o design das abas laterais. No caso da aba da capa PET concorrente, o tamanho ali da aba acaba permitindo com que tenha um maior espaço ali e acaba não protegendo proporcionalmente a porta do seu veículo. Isso pode acabar sujando, arranhando ali, a depender de como o PET ele se movimenta dentro do veículo. As alças das abas laterais aqui da capa é feita com esse mosquetão de plástico que nos nossos testes ele não se mostrou muito resistente. Além disso, ele é preso em uma argola que também é de plástico e também tem uma tendência a se romper com uma certa facilidade, né? No caso da capa PET da Líder da Matilha, a aba ela é feita de uma maneira muito maior para que permita maior cobertura ali da porta do seu veículo também, né? Além disso, a costura da alça ela é feita de uma maneira que tem um prosseguimento aqui na aba para garantir resistência e evitar que esse produto se descosture nessa área. Tanto a capa PET concorrente quanto a capa PET da Líder da Matilha acompanha também as guias de segurança. Olhando assim, elas parecem que são iguais, né? Mas será que são mesmo? Esse é o mosquetão da capa PET concorrente, enquanto esse é o mosquetão da capa PET da Líder da Matilha. Dá para observar bem claramente, né, que a capa PET da Líder da Matilha ela vem com a guia com um mosquetão bem mais grosso, bem mais resistente. O mesmo acontece aqui também com o engate do cinto, né? Esse é o engate da guia de cinto de segurança da capa PET da Líder da Matilha e esse é o engate da capa PET concorrente. Mas na hora que você observa elas aqui lateralmente, dá para ver que tem uma diferença bem clara de espessura no material na guia que acompanha a capa PET da Líder da Matilha para a guia que acompanha a capa PET concorrente. Depois de todo esse comparativo, toda essa análise que a gente fez, deu para perceber que a Líder da Matilha tem um extremo cuidado com os detalhes, um extremo cuidado também no seu processo produtivo para garantir que a capa PET da Líder da Matilha ela seja de extrema qualidade e o mais durável possível também, para evitar desperdício e também para cuidar do nosso planeta. Afinal, amor aos nossos pets é também amor ao meio ambiente. Você não concorda? E é claro, tá, que a gente sabe, tá bom, que nem sempre dá para todo mundo investir em um produto de qualidade superior. Mas o objetivo desse vídeo, como mencionamos no início, é ficar bem claro que às vezes o barato pode sair caro, tanto para o seu bolso quanto para o meio ambiente, quanto talvez até para a sua segurança também. Cada aspecto da capa PET da Líder da Matilha, seja o tecido, seja o zíper, seja também o cuidado ali de colocar o velcro, né, para poder prender o zíper da capa, como também a alça da aba da capa PET, assim como também a tela, assim como também a abertura para o cinto de segurança, a própria guia que acompanha, tudo isso foi feito com o máximo de carinho, com muito cuidado, com anos de experiência, para que você pudesse ter aí na sua casa, junto com a sua família, junto com o seu pet, o melhor produto e o melhor custo-benefício possível. É claro que tudo isso tem sim um custo um pouco maior, mas aí cabe a você, né, avaliar cada um desses pontos aqui que a gente mencionou e tomar a sua decisão se esses pontos valem ou não o seu investimento. Então é isso, matilheiros, espero que esse vídeo ajude você então a tomar uma decisão consciente.